Leitura do livro A Pequena Flor do Campo, psicografado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 1 – Obsessão em crianças. Muitas pessoas se admiram diante do sofrimento das crianças. Perguntam-se, entre dúvidas e lamentos, por que Deus não espera que elas cresçam, para então permitir que a lei faça suas cobranças. Deus é misericórdia, mas é também justiça. É pai do agressor e do agredido. Em meio às tempestades, coloca sempre abrigos de salvação. Encarnada ou desencarnada, uma criança é um espírito velho. E quando não tem méritos, foi esta a conclusão a que cheguei através de muitas reuniões de desobsessão, podem ser apanhadas por cruéis obsessores. O que sentimos, espíritas ou não, quando uma criança cheirando cola vem em nossa direção? Fugimos dela, mesmo que tenha apenas 5 anos de idade? Quantas crianças sem nenhuma chance de defesa são assassinadas por abortos no Brasil? Quantas morrem de fome neste vasto mundo? Quantas são mutiladas e mortas em guerras engendradas por adultos? O que fazem com ela os pedófilos? De onde parte a maioria das agressões a elas, senão da própria família que a abriga sob seu teto? Recentemente, li um relatório da Confederação Internacional de Crédito Agrícola, dando conta de que se chega a gastar 800 bilhões de dólares em armamentos por ano, em período de paz, enquanto 30 crianças morrem de fome em apenas 1 minuto no mundo. Que milionários gastam milhões de dólares em tacos para jogar golfe, enquanto a morte cava covas cada vez mais profundas. O mundo material gasta boa parte da sua violência em atormentar crianças. O mundo espiritual inferior, do qual a terra é cópia grosseira, deveria ser diferente? Claro, há casos e casos, e que em todos eles devemos observar atenuantes e agravantes, mas negar que crianças passam por obsessões não há como. Mesmo os apóstolos não foram carinhosos, afastando-as de Jesus, que interferiu em favor delas. Abre aspas. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam-os que lhe apresentavam. Fecha aspas. São Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Não mandou Herodes, segundo consta relato bíblico, matar todas as crianças inferiores a 2 anos de idade? O mesmo não faziam os egípcios periodicamente para que a população de escravos não se tornasse dispendiosa? Portanto, a agressão vem de longe e em todas elas há de se analisar imparcialmente o histórico, sobretudo moral, do espírito agredido. Todavia, por conta de ser um espírito velho e comprometido com a lei, jamais se deve ficar impassível diante do sofrimento de quem quer que seja, principalmente de uma criança. Jesus tinha especial carinho por elas. Abre aspas. E abraçando-os e pondo as mãos sobre elas, as abençoava. Fecha aspas. Mas voltemos às obsessões. Vejamos o comentário de Allan Kardec, em complemento à resposta 199, a de O Livro dos Espíritos, relacionada ao destino das crianças depois da morte.
Abre aspas. Não é racional, aliás, considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê crianças dotadas dos piores instintos em idade na qual a educação não pôde ainda exercer a sua influência? Algumas não há que pareçam trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, o instinto, mesmo para o roubo e o homicídio, não obstante os bons exemplos dados pelos que com ela convivem? Fecha aspas. Fui tocado por imensa emoção enquanto conversava com a mãe da garota, ao me lembrar daquele pai abraçado ao filho, ajoelhado diante de Jesus. Sempre me enterneço com ele, rogando. Abre aspas. Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tendo apresentado aos teus discípulos, eles não puderam curar. Fecha aspas. O mínimo que posso fazer por Hortência é dar o máximo de mim na resolução desse drama. Foi o que prometi ao meu coração. Conversei demoradamente com Margarida, sua mãe, pessoa lúcida, espírita consciente. Enquanto conversava, a imagem de Maria e a dor imensa que sofreu ao ver seu filho Jesus torturado, ensanguentado, olhos semi-mortos, mas cheios de esperança, não me saía da cabeça. Estaria aquela mãe sentada à minha frente, preparada para enfrentar inimigos do passado com as armas da fé e da oração? Adiantando-se ao meu pensamento, ela própria se propôs fazer o evangelho no lar, trazer Hortência para tomar passes, fluidificar a água através de orações e trazer para a evangelização infantil sua filha, logo que esta reconhecesse as primeiras letras. Ainda por muito tempo, as crianças terrenas terão fantasmas a enfrentar. Em um planeta cuja maioria da população não tem respeito pelos passarinhos, regatos e flores, dificilmente a criança é amada como merece. Todavia, casos envolvendo criança são alvos de intenso cuidado por parte de nossos instrutores. Tibiriçá se empenharia ao máximo, já que não tolera qualquer desagrado feito às crianças. Tapuinha, a nossa médica guerreira, muito menos. Certamente meus amigos índios não poupariam esforços para livrar Hortência da ameaça que se instalara em sua vida. Seu Flores seria auxiliado por todos nós, jardineiros a serviço do Senhor dos mundos. Rosas com mais espinhos que pétalas, mas na sua função de perfumar um ambiente com suave aroma da caridade. Pensando assim, dirigi-me ao abençoado salão de diálogos, ou seja, para a reunião de desobsessão. Nota do autor espiritual. Tapuinha, Índia, que auxilia a uma potente médio de Tabatinga, no interior do Ceará, realizando importantes trabalhos de cura, de materialização e de transporte. Em um local pobre, sem assistência médica, Tapuinha é o recurso que Deus colocou entre os esquecidos para aliviar suas dores. Sua atuação é descrita no projeto Janelas para Outra Vida, que gerou os livros Mediunidade, temas indispensáveis para os espíritas, e Mediunidade, aprendizado fundamental sobre obsessão,
publicados pela editora M. O objetivo desse projeto foi abrir 10 janelas para o mundo espiritual, a fim de estudar temas relevantes para a mediunidade, a obsessão e a desobsessão.